Hoje o assunto é especial porque não é todo dia que o Crinacle lança um fone próprio. Eu sou fã do trabalho dele há muitos anos, né? Quem me acompanha sabe disso. Eu acho que algumas das colaborações que ele fez são verdadeiros marcos no mundo dos in-ears. O 7Hz Zero, por exemplo, foi um divisor de águas no segmento de entrada. O Truth Ear Zero Red talvez ainda seja o melhor fone de $50 que eu já ouvi. O Moondrop Blessing 2 Dusk virou uma referência quase que absoluta na casa dos $300. E o Dusk, mais recente, né, baseado no Blessing 3, cara, é um dos fones que eu mais gosto atualmente. Ele foi meu fone do ano de 2024. E agora, depois de tudo isso, ele lançou o primeiro modelo da sua própria marca. Ele está aqui. É o Crinier Project Meta. Foi uma notícia que, obviamente, reverberou pelo hobby inteiro, mas, infelizmente, veio com uma má notícia também. Só foram produzidas 1000 unidades, elas esgotaram em minutos e mesmo que não tivessem esgotado, eles não mandam para o Brasil. Uma pena, eu cheguei a conversar com o Crinacle sobre isso, ele me explicou, cara, problemas com exportação para eles, é muito arriscado, é muito difícil. Então eles não estão enviando para o Brasil. Mas, felizmente, graças ao próprio Crinacle, eu consegui uma unidade para avaliação. Eu não vou deixar o link na descrição, porque não dá mais para comprar, mas eu vou deixar um link para a marca dele e para a loja dele, tá? O site para Crinier e o site para The Hangout. E para o canal dele também. Bom, o que é o Meta? Ele é um in-ear de $250 com uma configuração não informada, tá? Certamente é um híbrido, mas não se sabe o que ele usa. Se usa armadura balanceada, dinâmico, eletrostático, planar. Eu achei isso uma decisão muito interessante do Crinacle e eu gosto, porque assim, essa informação muitas vezes é usada de uma maneira meio leviana, assim, né? Tem muitas, sei lá, meio que influencia um pouco de um efeito placebo, né? As pessoas vão ter preconceitos, digamos assim, né? Sabendo da configuração. Então, ele não divulgar deixa as pessoas abertas, né? Não embute nenhum preconceito de ninguém, tipo, se é BA, ele tem timbre de BA, ou se ele é eletrostático, é isso, se ele é planar, é isso. Cara, e é uma coisa que, como eu sempre falei, o resultado final, cara, assim, não tem como prever pela configuração. Então, achei maneiro esse detalhe. Bom, fisicamente é o seguinte, eu não vou me estender muito, porque eu já fiz um unboxing dele aqui no canal, mas é uma bela apresentação, assim, ele vem numa caixa, cara, simples, mas legal. Ele vem com essa case aqui, que eu gosto muito, é uma case estilo Pelican, bem resistente, bem acabada, mas, infelizmente, assim, a minha unidade veio de um jeito que o manual tava em cima e grudou aqui. E, tipo, é difícil tirar, tá meio grudado mesmo. E não sai mais. Mas ok, tá? Pequeno detalhe, nada demais. Já o fone em si é bem legal, tá? Sobre alguns aspectos. Primeiro que ele tem uma construção muito boa. Ó, peraí, só desembolar aqui o cabo. Ele é todo construído em metal, com acabamento legal, assim, né? Tem esse chanfro aqui. Ele tem uma combinação de cores que eu acho muito bonita, tipo preto com esse, tipo um rose gold, assim, meio cobre. Mas ao mesmo tempo, assim, tem algo aqui na estética dele que não me agrada tanto. Eu acho que talvez seja a fonte do logo, não sei. Me traz uma pegada, tipo, é um fone sofisticado, mas tem alguma coisa aqui que me faz pensar numa pegada um tico... não sei se é mais amador é a palavra, não sei explicar, tá? Mas tem alguma coisa aqui que, em termos estéticos, me incomoda um pouquinho. Mas na boa, cara, é só pra achar uma crítica, tá? Porque não é nada demais, é pequeno detalhe. Encaixe é ótimo, conforto também, tá? É um fone que tem um bom isolamento, assim, achei ele bem confortável para ficar usando muito tempo, achei ótimo. O cabo é muito bom também, eu acho que é um daqueles cabos que tá no meio termo legal entre um cabo mais sofisticado e um cabo conveniente. Ele vem com um conector modular, uma coisa que eu gosto muito, mas é um conector dos maiores, tá? Desses modulares que são grandões. Isso aqui me incomoda um pouquinho, tá? Mal ou bem, assim, dependendo do player, ele fica meio para fora demais. Eu acho que hoje existem conectores modulares que são melhores porque são menores. Então é isso. Fisicamente é um fone legal, bem resolvido, mas mundano. Agora vamos pro som. Olha, o nome do fone já dá a dica. Meta. Então, a proposta é clara, seguir a nova meta tonal que o próprio Crinacle ajudou a consolidar. Ou seja, não é um fone para soar exótico, é um fone para soar certo.
Ele é para competir com fones como High Senior Mega 5 ST, o Kiwi Sky 4, o APZ P50, em certa medida com o próprio Dusk. E o que eu achei dele? Olha, como já deve ter ficado claro desde o unboxing, eu não esperava nada de diferente. É absolutamente espetacular. Eu tive a chance de ouvir um protótipo desse fone na China, pessoalmente com o próprio Chronicle, sem saber o que era, né? Era só tipo, tô trabalhando nesse fone, ouve. E na época, eu me lembro de ter gostado muito. Assim, a gente estava na van indo para a fábrica da Fio, eu achei muito bom o fone. Agora, ouvindo com calma, com tempo, tá? E uma nova versão, tá? Ele foi atualizado, e principalmente, né, estando aqui com o maior repertório de referências, eu sinto que eu vou além de ter gostado muito. Eu acho que esse fone é realmente fenomenal. Sonoramente, o Meta é um fone muito equilibrado. Ele não chega a ser um fone neutro analítico, mas também não é um fone colorido. Ele está num espaço ali no meio do caminho. Ele é um natural com vida, com um leve V, tá? Um boost bem posicionado nos graves e agudos um pouco mais vivos, mas sem exagerar. Vou começar pelos graves como sempre. Aula de graves. Presença absolutamente dentro do ideal para o meu gosto. Shelf absurdamente bem colocado, na medida certa. Você pega uma Sword Fight da Kikimora e, pô, cara, você tem aquela porrada do bumbo, aquele peso, aquele chão, tem força, sabe? Tem massa, mas sem exagerar, não existe nenhuma interferência no restante do espectro e são graves muito técnicos. Nessa mesma Sword Fight, a separação assim da pancada, da porrada do bumbo pro ronco do baixo é sensacional. São graves que, assim, em termos de quantidade, funcionaram para absolutamente tudo que eu testei. Não teve nenhuma situação em que eu pensei que eu queria mais ou menos graves. É uma quantidade que, sim, tá acima da neutralidade, mas, cara, é um incremento de muito bom gosto, assim. De novo, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Eu acho que isso aqui tá muito dentro do ideal para mim. Claro, não são graves como os do Moondrop Meteor, né, que é aquela personalidade que eu nunca vi na minha vida, né, que soa como uma caixa de som. É um grave mais tradicional, mas dos melhores, assim, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Nos médios, ele segue essa nova filosofia, tá? Bem menos pinagain que uma curva Harman tradicional, menos do que uma VDSF, por exemplo, mas ainda com uma boa frontalidade. Aqui, eu senti uma diferença interessante em relação ao Dusk. O Meta tem médios mais presentes. Foi uma coisa que me chamou a atenção no Dusk quando eu vi pela primeira vez, né? O quanto ele é mais comedido ali na região dos médios, mas tipo, ele vai além da nova Meta, em termos de ter uma quantidade ainda mais baixa de médios. Aqui não, tá? Aqui você tem médios mais presentes do que no Dusk. Não é nada gritante, mas ele traz um pouco mais de calor, mais tridimensionalidade, mais proximidade também. Você tem aquela sensação de contraste mais forte. O resultado, assim, são timbres impecáveis. Vozes, cordas, guitarras, metais, tudo aparece com textura, com corpo, mas sem nenhum excesso. É aquele tipo de médio que não chama atenção para si, mas faz falta quando você troca para um outro fone que tem médios mais comedidos. Já nos agudos, ele sobe um pouco mais que a neutralidade, assim como nos graves, mas menos do que o Dusk. E sinceramente, eu acho que isso aqui foi uma boa escolha, tá? Você tem brilho, você tem extensão, você tem arejamento e muita fisicalidade também. São agudos daqueles assim que você quase consegue pegar. Ele tem uma característica, assim, um realismo que é como se você enxergasse o corpo do prato. O prato de bateria, assim, ele quase que vira tipo uma entidade, assim. É um negócio que ele é muito tridimensional, muito. Tem uma música, chama Le Mandarin Ventro, do Khalil Shahin, que, irmão, é surreal o que esse fone faz com os pratos. Assim, realmente sensacional o nível de realismo que ele entrega, né? O quanto ele apresenta bem todo o prato de bateria. Precisa de boas gravações para isso, claro, mas quando você tem uma boa gravação, é sensacional. Ao mesmo tempo, você não tem fatiga, não tem sibilância, não tem aquele exagero analítico, né, que parece querer te provar alguma coisa. Não é por aí. São agudos muito limpos, muito articulados, com timbre muito refinado. São bem rápidos, sabe? Agudos são algo que o próprio Dusk faz muito bem. Foi até o que mais me chamou a atenção nele quando eu vi pela primeira vez. Mas aqui, cara, eu acho uma pegada até mais bem resolvida, tá? Ele é um pouco mais maduro, talvez, um pouco mais contido, mas de um jeito interessante. Você tem agudos que chamam um pouco menos de atenção, mas todas as proezas meio que estão ali se você parar para pensar.
Tecnicamente, inclusive, eu acho que o Meta também impressiona. A resolução é muito alta, a separação muito precisa, a espacialidade é bem desenhada, é um fone com muito recorte, ele é rápido, ele é detalhado. Um dos fones que eu testei há pouco tempo aqui, acho que foi no Multi-Review, que foi o Waveful Explorer, é um fone que me chamou muita atenção pelas tecnicalidades. Muito mesmo. Pelo preço, assim, é um fone que tipo, ele tem uma pegada muito cheia, muito musical, mas muito técnico, né? Aqui ele é menos cheio, não chega a ser tão caloroso quanto o Explorer, e traz, cara, tecnicalidades que são ainda maiores. Tudo bem que ele é muito mais caro, mas mesmo comparando com fones da mesma faixa de preço, como eu já vou falar, eu acho que ele se sai muito bem nesse aspecto. Claro, não é o fone mais espetacular do mundo nesse sentido. Eu acho sim que existem ears mais técnicos do que ele, mas eu acho assim, ele não perde para ninguém até a casa ali dos $500 nesse sentido. Agora vamos para algumas comparações, tá? Para vocês entenderem melhor onde ele se situa. Vou dar uma de Mark Ryan do Super Review e vou botar os concorrentes aqui. Ó, comparando ele com o Moondrop Dusk. Primeiro, obviamente, né, você tem toda a parte do DSP que o Dusk entrega, né? Então, assim, o Dusk mal bem é um fone que tem o cabo USB, que você vai plugar no seu smartphone, vai ter o aplicativo, você vai mexer em equalização e tudo mais, né? Você tem uma série de recursos adicionais aqui. Só que assim, na sonoridade via cabo USB com o DSP, eu acho que esses dois, pelos gráficos, eles parecem mais semelhantes do que de fato são. A diferença objetiva é que o Meta é um fone um pouco mais presente nos subgraves e nos médios, mas menos nos agudos. Só que parece uma diferença sutil. Ouvindo, ela é bem significativa. O Meta é um fone que soa consideravelmente mais caloroso, enquanto o Dusk é um fone mais frio e distante. Como vocês sabem, eu sou apaixonado pelo Dusk, mas, por incrível que pareça, eu prefiro o Meta, tá? Com ele você vai perder um pouco de detalhamento, um pouco de resolução, mas é um fone mais envolvente, mais quente. Falando em calor, versus o Kiwi Ears... Cadê ele? Perdi. Ah, não. Meu Deus. Ah, tá aqui. Perdão. Versus o Kiwi Ears Kaya 4, que é outro fone que segue a nova Meta. Esse aqui já está bem mais próximo, tá? Mas o que acontece? Ele vai para um lado ainda mais quente. É um fone que tem graves mais presentes, agudos altos um pouco mais comedidos. Então, assim, é um fone que ele soa mais fechado que o Meta. Enquanto isso, outro fone que também segue mais ou menos a nova Meta, é mais barato, mas eu acho que é uma comparação interessante, é o EPZ P50, tá? Esse aqui. Esse é justamente o fone que eu preferia aí na casa dos $500. E ele vai um pouco mais para um lado leve e aberto. Então, assim, de novo, é outro fone que está perto aí da nova Meta. Ele tem uma tonalidade semelhante à do Kaya 4 e do Meta. Mas, como é que é, né? Se eu tenho, tipo, um gráfico aqui do mais frio para o mais quente, eu tenho o Kaya 4 aqui como mais quente, o Meta mais próximo dele, tá? E aqui o EPZ P50 como um fone um pouco mais frio. Comparativamente, tá? Porque eu não acho que seja um fone analítico, não é isso não. Agora, quem está mais próximo mesmo em termos de tonalidade, cara, é esse aqui. É o High Senior Mega 5 EST. Só que essa é uma comparação curiosa, tá? O que acontece? A diferença objetiva entre os dois é pequena. Você pega ali os gráficos, eles são muito próximos. Mas a diferença subjetiva é grande. A tonalidade de fato é muito parecida, mas como quem viu a avaliação do Mega 5 ST aqui, possivelmente lembra, ele é um fone que não me encantou tanto. É um belo fone, mas eu não me envolvi, entendeu? O Meta é diferente. Ele é um fone que é um pouco mais musical, tem uma pancadinha maior nos graves. Cara, é uma presença um pouquinho mais baixa nos agudos mais altos. Então, assim, é o suficiente para fazer com que ele seja um fone que não é sem graça, assim, que é um pouco do que eu senti com o Mega 5. Então, assim, ele é muito envolvente, muito. Então, para fechar, com o Meta, o Chronicle me dá ainda mais motivos para ser fã dele, tá? E firma cada vez mais o seu nome como um dos mais importantes e influentes para o hobby de fone de ouvido. É um fone que não só entra no jogo da nova Meta, como redefine o patamar dela. Ele tem tudo o que a gente quer nesse tipo de sonoridade. Naturalidade, articulação, equilíbrio, envolvência. Ele tem alma,
sabe? Ele tem calor, tem presença, tem musicalidade, mas sem abrir mão de nada de naturalidade. Claro, a gente está falando de um fone de $250. É um valor que, principalmente pra gente aqui no Brasil, é alto, né? Fora a frustração dele não ser vendido aqui e nem de estar disponível de novo, pelo menos tão cedo. Mas ainda assim, eu queria muito fazer esse vídeo, porque esse é o tipo de produto que mostra o que é possível fazer quando a prioridade absoluta é tuning e quando você tem uma expertise gigante nisso. É o Cranicle colocando em prática tudo o que ele passou anos estudando e cobrando das marcas. E se essa for a linha que a Cranier vai seguir daqui para frente, a gente tem um novo nome de peso na jogada e é para muita marca grande ficar bem preocupada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.